Acredito que você que está aqui me assistindo agora deve saber que as emoções, muitas das vezes, elas são incontroláveis. E o fato de assim serem faz com que você tome decisões, atitudes que muitas das vezes lá na frente você vai se arrepender. E é exatamente sobre essa questão que o autor Robert Greene, no livro As 48 Leis do Poder, quer dizer com a 39ª lei, que é: agite as águas para atrair os peixes. Essa lei quer dizer que, quando as pessoas estão influenciadas por emoções que mexem com seus sentidos, elas tendem a cada vez mais perder a racionalidade. E com isso, fazer coisas que não fariam se a racionalidade estivesse em dia. E quando uma pessoa que almeja o poder entende bem essa questão, ela consegue muito bem lidar com essas questões, de modo que ela própria não saia dos eixos, ou seja, não perca a racionalidade e, em contrapartida, consiga fazer com que o seu oponente, de fato, perca a racionalidade. E com isso, demonstre as fraquezas. O autor é bem enfático ao dizer que uma pessoa que está movida por sentimentos de raiva, ódio ou então sentimentos egóicos, ela cada vez mais tende a se afogar naquelas questões que não faria se ela tivesse com a mentalidade racional em dia. E a partir do momento que você consegue tirar o seu oponente do sério, ele vai demonstrar vulnerabilidades, e essas vulnerabilidades você consegue muito bem atuar em cima delas para que você obtenha o poder em determinadas áreas em específico. Então, o poderoso, tendo essa compreensão, ele vai saber lidar com isso da melhor forma possível. Extraindo o que o seu adversário tem para lhe oferecer de insumos, ele consegue bolar uma estratégia prática para aí sim atuar diante dessa vulnerabilidade. E você que almeja o poder, de fato, tem que buscar sempre ter essa compreensão de que, se você estiver de cabeça quente, estiver movido por sentimentos de raiva ou ódio, você não deve agir. Você deve simplesmente esfriar a cabeça, retomar os ânimos para que você não tome uma atitude por impulso, para evitar que essa atitude lá na frente, ou até mesmo no curto prazo, possa te causar prejuízos até mesmo irreparáveis. Então o poderoso, ele sempre tem essa compreensão de que os sentimentos, eles são muitas das vezes coisas nefastas que nos afastam do poder. Por isso, a razão ela é muito importante para que você possa se blindar em relação a esses devaneios que as emoções podem lhe causar. Portanto, saber separar o joio do trigo nesse aspecto é muito importante. O autor também diz que a questão da raiva, essas explosões sentimentais, elas podem sim ser feitas pelo poderoso, porém de modo provocado, consciente e também estratégico, avaliando sempre o cenário e sabendo exatamente a quem ele quer influenciar com aquele ataque de suposta raiva, ou seja, é um sentimento artificial criado pelo poderoso apenas como um instrumento de atingir uma determinada situação em específico. Por isso que esta é a única exceção que o autor ele é bem enfático ao dizer nessa lei, exatamente para que o poderoso ele não se perca nas nuances proporcionadas pelo ego. E para fechar aqui com chave de ouro, aqui vão as 3 principais frases que resumem bem esse capítulo. Aqui vai a primeira. Raiva e reações emocionais são contraproducentes do ponto de vista estratégico. Desequilibre o inimigo. Descubra uma brecha na sua vaidade para confundi-lo e é você que fica no comando. Frase número 2. Acessos de raiva não intimidam nem inspiram lealdade. Só criam dúvidas e intranquilidade quanto ao seu poder. Frase número 3. Diante de um inimigo com a cabeça quente, a melhor reação é não reagir. Nada é mais irritante do que um homem que mantém a calma enquanto os outros a perdem. E aí, me diz o que você achou dessa lei, diz aqui na seção dos comentários e nos vemos amanhã para a 40ª Lei do Poder. Até!